nós comentamos no Sim Notícias desta terça-feira a mudança, a votação, né, de algumas emendas no projeto que muda o regimento interno da Câmara de Vereadores de Linhares. Foram 8 votos a 5 pela aprovação dessas emendas, né, a mudança do regimento. São várias mudanças no funcionamento da casa. Ao meu lado, um dos vereadores que foram contrários à aprovação desse projeto, né, votaram não pelo projeto, o vereador Amantino Pereira Paiva, do PMDB. Tudo bem, doutor Amantino? Tudo bem. Mais uma vez aqui com você, agradeço pela oportunidade. Tá certo. Doutor Amantino, além do senhor, os vereadores Renato Rangel, Joel Celestrini, o Fabrício Lopes e também o Zeca Corrêa votaram contra esse projeto de mudança no regimento. Por que o senhor foi contrário a essas emendas? A verdade é que, no final dessa maioria que sempre apoiou o atual prefeito, que foi fracassado, né? Eles deviam, e como eu recomendei lá, até pedi, apelei, para que eles se colocassem na situação hoje de derrotados. E eles estão usando isso, os últimos minutos aí de maioria, para fazer o que bem entende, não em favor da população, mas para criar dificuldade para a próxima gestão, tanto da Prefeitura como da Câmara. Pois é, nós inclusive convidamos, né, o autor da maior parte dessas propostas, dessas emendas, o vereador Stefano Silotti. Ele ficou de nos retornar, não deu retorno, mas enfim, o espaço continua aberto para o vereador justificar aí as emendas na mudança. Agora, é uma mudança que mexe com toda a estrutura de funcionamento da Câmara, inclusive com a criação de novas comissões permanentes, né, doutor Amantino? Exatamente. O interessante de tudo isso foi o oportunismo. Aproveitando aí, como disse, né, a maioria que eles possuem hoje, e muitos fatores ali envolvem questões da próxima gestão, que deviam deixar para os vereadores que estão sendo eleitos, isso é até uma falta de respeito com a manifestação da população através do voto. Né? Quem perdeu a eleição, ou quem não disputou, ou quem sentiu-se que está na minoria, que se ficará na minoria, tá? Tentando mudar. Pois é. E exatamente pessoas que participaram ativamente, foram responsáveis pelo fracasso do governo que está se encerrando. Então eles deviam se colocar no lugar, ter humildade, bom senso, né? Porque, respeitando, por que não quiseram isso antes? Por que não fizeram essas mudanças antes? Isso que eu ia já perguntar, que era uma maioria. Esse projeto já estava lá já há algum tempo, há pelo menos um ano, né? Por que foi votado muito rapidamente, né? Em 2 turnos? Finalmente, as emendas mesmo mais impactantes foram apresentadas praticamente na última sessão, sem tempo até. Hoje, nós não sabemos ainda, não temos nem sequer conhecimento de tudo que se mudou, enquanto isso não for finalizado lá para uma análise. Então, mas é exatamente isso. O objetivo é que a oposição tenha um espaço mais importante no futuro da Câmara Municipal. Isso, eu acredito que não é para favorecer a futura gestão. Tudo indica que é para criar dificuldades. Era isso que eu ia perguntar. Você acha que o senhor considera isso uma manobra para dificultar o trabalho do prefeito eleito? Exatamente o que está sendo feito. Não só nesse aspecto, mas também outros projetos que têm sido votados. Né? Então, situações que, enquanto estavam no poder, enquanto durava, ainda está no poder, né? Ainda dura esse mandato atual, que termina em um mês, não tiveram, ao contrário, não quiseram nenhuma modificação, porque queriam facilitar como fizeram com o atual gestor, que foi totalmente fracassado. Por que agora querem mudar? Para criar dificuldades, como se diz aí, para vender facilidades. Agora, doutor Amantino, que vantagens teria, né, uma situação dessa, como o senhor disse, faltando menos de um mês, ou um mês praticamente para o fim dessa legislatura? Nenhuma, a não ser próprio, interesse próprio. Querem marcar o espaço, querem continuar tendo um espaço de relevância. E esse espaço na política, quando é usado para o bem da população, que esse é o objetivo da política, ele é interessante, mas não se vê nessas mudanças nada que interessa a população diretamente. Pois é. E só o grupo político, que hoje está em maioria no poder. Da última vez que o senhor esteve aqui conversando conosco, o senhor falava, né, e outros vereadores eleitos também falavam da importância que a Câmara vai ter de trabalhar em consonância e harmonia com o futuro prefeito em função das dificuldades que o município vai enfrentar, né? O senhor acha que isso, a mudança, por exemplo, de maioria absoluta para qualificada, ou seja, dependendo de mais um voto de vereadores para aprovação ou não de projetos, isso pode dificultar o trabalho do prefeito eleito?
Sim, porque e o objetivo implícito é esse, é você criar condições para negociações. Né? Aquela história do eu quero ter o meu espaço, eu quero ser ouvido. Eu acho que é importante quando trata-se de ouvir para o bem. O senhor acha que isso é uma forma de negociar lá na frente? Exatamente, não é outra, né? Porque vai precisar de mim, vai ter que passar por mim, ou vai ter que, né? E essas negociatas nós presenciamos no que aconteceu aí com o fracasso de Linhares. Uhum. Como eu digo que essa maioria hoje que ainda impera na Câmara, ela tem responsabilidade pelo fracasso da administrativa de Linhares. Né? Porque se ela agisse com rigor, né, usar para o bem da população, né, evitando votar projetos que, sabiamente, criariam dificuldade para a população, se fosse usado para o bem, seria bem-vindo. Né? Mas, infelizmente, o que percebemos é que é o interesse de querer, né, de certa forma, influenciar nas decisões do município. Pois é, nós ouvimos também o vereador José Cardico, foi contrário aliás, foi votou a favor da votação desse projeto, ele argumentando, por exemplo, com relação às comissões, doutora Mantino, de que apenas 2 comissões permanentes na Câmara faz com que o prefeito praticamente manda na Câmara. O senhor concorda com isso? Eu acho que não, porque a população, eu acredito que as escolhas sejam de pessoas de bem, que tenham compromisso com a população de Linhares. Então, eu não vejo, tá? Eu não vejo isso não. Eu acho que todos têm que ter a dignidade de votar favorável àquilo que interessa a população e o município e contrário àquilo que prejudica os interesses da comunidade. Então, o prefeito, a questão de mandar ou coisa, isso é para criar condições para negociação. Infelizmente, é isso que enxergamos. Tá certo. Quero agradecer aqui a presença do doutor Amantino Pereira Paiva. O que o senhor espera agora nesses dias finais aí, né? A gente já vive um processo de transição também para a Câmara, até para a eleição da nova mesa de diretores. O senhor acha que isso pode trazer um ingrediente assim que pode até prejudicar a escolha dos novos membros, pode tumultuar o ambiente? O que nós temos percebido são manobras de todo tipo, né? Exatamente porque, aproveitando uma maioria que tem hoje, né, de criar algumas dificuldades, ou tentar votar situações que não favorecem nada, né? É um bom andamento da próxima, em todos os aspectos, da futura gestão, tanto da Prefeitura como da Câmara. Entristece porque a população precisa de tanto apoio, eu acho que nós devemos respeitar, sabendo que a situação que vive o país, que a Prefeitura, o prefeito foi eleito com uma grande maioria aí, ele tem que deixar ele desenvolver os seus projetos, sem pressão, né? Nós temos que deixar que ele, exatamente aquilo que a população quis, escolher o prefeito para gerir os destinos do município, não criar entraves para dificultar essa gestão. Ok, doutora Mantino, obrigado mais uma vez pela sua presença, viu? Eu te agradeço e estarei sempre à disposição. Muito obrigado. Tá certo. Minha gente, assim nós vamos encerrando essa edição do Cine Notícias. Você participe conosco sempre, deixando sua mensagem no nosso canal no facebook.com/TVC Linhares, revendo esta entrevista, todo o nosso conteúdo lá no nosso canal direto no YouTube e falando conosco no telefone que está aí, 3373-2000. Obrigado pela audiência, até a nossa próxima edição. Cine Notícias, Linhares se vê aqui.